podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre arquitetura. Quem está aqui comigo é a Marta Calazans, que é arquiteta, e a Júlia Rossi, que está começando o 9º semestre do curso de arquitetura. Bem-vinda, Marta. Conta pra gente por que você escolheu o curso de arquitetura e como tem sido a sua carreira na área desde então. Prazer estar aqui no seu programa. Muito bom falar um pouco da minha profissão que eu tanto amo. Bom, quando eu prestei vestibular, na verdade eu prestei todas as opções na área de artes. Então eu prestei desenho industrial, prestei artes plásticas. Porém, meus pais chegaram para mim e estavam inconformados que eu ia prestar algo na área de artes. Não estavam satisfeitos com a minha opção. E aí falaram, que tal você prestar arquitetura em alguma das opções? Como eu sempre gostei, né? Meu pai sempre teve algum envolvimento com construção civil e tal. Então eu falei, tá bom, vou prestar o vestibular, mas minha ideia era ficar nas artes. E aí eu passei no único lugar que eu prestei arquitetura, que foi na Belas Artes, e passei nos outros cursos, mas eu declinei e fui para arquitetura, seguindo o conselho dos meus pais. Acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque dentro da arquitetura eu encontrei muita arte, tive muito trabalho na faculdade, né, voltado à arte, então aguçou muito essa parte artística que eu sempre tive. Eu estagiei desde o primeiro semestre, primeiro mês da faculdade, eu comecei, era até um estágio super chato, porque era um escritório que fazia projeto de ar-condicionado, não tinha nada artístico, né? Pulei já para outro estágio. Depois eu trabalhei 2 anos num escritório de arquitetura que eu amava e eu fui me encontrando muito na área de arquitetura. Assim, gostava muito de trabalhar com projeto. Passei por vários outros estágios e no último ano eu precisava de um emprego, precisava ganhar mais, né? Durante a faculdade toda eu passei muito aperto para pagar a própria faculdade, né? Na época eu fazia até doce para pagar a faculdade, vendia na faculdade os doces. E aí eu arrumei um emprego numa loja de decoração. A própria loja tinha a fábrica e executava toda a parte de mobiliário. Móveis clássicos. E ali eu me encontrei. Ali eu tive a oportunidade de trabalhar primeiro na loja, então eu tive uma experiência com o comércio em si, com vendas e tal. Mas era uma empresa muito familiar. E o mestre da fábrica, que era um velhinho espanhol, ele ia se aposentar. E o dono da empresa me pôs na fábrica para eu aprender com esse velhinho a projetar móveis. Então, eu fui aprender um outro tipo de arquitetura. As construções dos móveis que eu fazia, eu assemelhava, né, a construção a um projeto de prédio, porque eram projetos muito complexos, eu fazia estantes muito elaboradas, escada, fazia muitos trabalhos difíceis, né, de marcenaria. E ali eu fui aprendendo na prática, eu fui lidando junto com os marceneiros e fui aprendendo realmente coisas diferentes daquilo que eu tinha aprendido na faculdade. Logo em seguida que eu me formei, acho que uns 3 anos depois que eu continuei nessa empresa, essa empresa fechou, então eu dei seguimento a essa área. Como a empresa era uma empresa que fazia muitas coisas alto padrão, continuei trabalhando para clientes, que inclusive eu dei continuidade a muitos clientes que eu tinha lá nessa empresa. E aí eu montei meu escritório de arquitetura, mas voltado à arquitetura de interiores. E já tem aí mais de 10 anos que eu comecei a ir para um segmento completamente diferente que eu fazia antes, que eu comecei a ir para um segmento infantil. Hoje em dia eu faço muita arquitetura para criança. E assim já tem 30 anos que eu estou só trabalhando nessa área. Eu amo, eu gosto muito e achei que foi a escolha certa.
E você, Júlia, conta aí pra gente como você chegou no curso de arquitetura. Desde pequena, na verdade, eu estudei numa escola que eles incentivavam muito esse lado artístico também dos alunos. Então, eu comecei a partir do desenho. Só que eu sempre gostei muito de desenhar móveis, de desenhar perspectiva de móveis. E meu pai é engenheiro civil. Então, acabou que eu ajudava ele a construir algumas coisinhas em casa, a consertar algumas coisas. E meus pais também me deram essa dica de fazer arquitetura. E a partir desse momento eu levei para mim que eu gostaria de fazer arquitetura e eu não tentei nenhum outro curso desde então. Aí eu entrei na faculdade e o meu primeiro trabalho e estágio foi com a Marta. Eu aprendi muito, eu fiquei 1 ano na Marta e agora eu fui para outro estágio que é voltado para o mercado imobiliário. É um pouquinho diferente, porque na Marta tinha um pouquinho mais de experiência do design de interiores, principalmente imobiliário, que eu sempre gostei muito. Foi uma experiência ótima. Dentro do setor imobiliário eu também faço design de interiores. E eu acho que durante essa época dos estágios, a gente tem que ter essas experiências em vários setores para realmente decidir o que a gente quer levar, né? Qual área vamos seguir. Além de ser um curso que tem disciplinas tradicionais aí de humanas e exatas, tem essa veia artística da área também, que vocês já comentaram aqui. Olhando por esse lado, é importante que o estudante também entre com uma base boa nesse lado artístico? Eu acho importantíssimo ter noção de arte, porque arquitetura você trabalha com o belo. Então, é muito importante você saber desenhar. Eu sou da época que se desenhava à mão, né? Sempre brincava com a Júlia quando fazia estágio lá comigo, que a moçada hoje em dia não tem nem ideia de que não é feito no computador. Na minha época era tudo feito à mão. Eu digo sempre que o desenhar à mão, você tira da tua cabeça o que você está pensando e passa para o papel. Além disso, você tem o lado de humanas, que você precisa entender o que o cliente quer. Por exemplo, que nem eu que trabalho na área de interiores. Então, eu vou trabalhar com o íntimo do cliente. Eu vou trabalhar com os desejos que ele quer ter dentro da casa dele, que é o lugar mais importante para cada ser, né? Dentro da sua casa. Se é o arquiteto que vai fazer o projeto de um prédio, de uma estação de trem, seja lá o que for, você tem que entender o que o seu cliente está querendo. Então, para você poder passar aquilo por um projeto, você tem que ter o lado da psicologia, não tem jeito. Então, eu falei aí da parte de artes, psicologia. A parte de exatas, você tem que ter também. Com interiores, eu não uso cálculo de resistência de materiais, eu não uso nada disso, mas muitos arquitetos seguem o caminho de projetar prédios. Então, tem que saber de cálculo, tem que saber de física. Tudo isso você aprende, você tem uma noção muito ampla na faculdade de muitas matérias e, claro, vai canalizando, né, para aquilo que você gosta. Eu acho muito importante também o fato de saber desenhar. E uma coisa que eu lembro muito a Marta me dizendo é que a gente precisa entender o que a gente está desenhando. Então, até hoje, mesmo na faculdade, eu estou fazendo trabalho e eu lembro dessa frase, porque através do desenho você vai se comunicar com seu cliente, com o projetista, então é através do desenho que você vai mostrar o seu trabalho. Eu acho que hoje em dia, como muitos projetos são feitos pelo computador, tem como você não ter o tanto dom de desenhar, mas a noção do desenho eu acho que é de extrema importância. Muitas vezes, hoje, as pessoas têm o dom de conseguir desenhar no computador, então, realmente, a capacidade de desenhar à mão é mais difícil. O que você tem aqui dentro da sua cabeça, se você não passar muito bem explicado num projeto, o projeto vai ser executado diferente daquilo que está na sua cabeça. Então, como é que você passa aquilo que você está pensando para o papel? Aí você tem que olhar o seu projeto e entender, pensar como é a cabeça de um pedreiro,
ou como é a cabeça de um marceneiro, ou como é também a cabeça do seu cliente. Porque senão você vai apresentar um projeto, o cliente vai achar que é outra coisa e o pedreiro vai executar outra ainda, entendeu? Então, isso tudo tem muito a ver com o dom artístico de cada um e a sua capacidade de passar para o projeto que você está pensando. Sobre essa questão, né, de você precisar, para ter o seu trabalho completo, você precisa lidar com outros profissionais, né? Igual você falou, marceneiro, pedreiro, um engenheiro também, né, de repente. E como que é para aprender a lidar com, entender esses outros profissionais? É só fazendo mesmo, ou na faculdade tem alguma coisa, lá, algumas experiências que você começa a ter uma noção, ou é lá no dia a dia mesmo, nos conflitos, né, nas diferenças que você vai aprendendo? Ah, Oscar, isso daí é vivência de vida, tá? Faculdade não vai te ensinar, não. Eu sempre falo que o bom profissional é aquele que faz estágio, é aquele que põe a mão na massa, é aquele que está presente lá no campo de trabalho. Aquele profissional, pelo menos na área de arquitetura, tá? Que fica lá na faculdade, só fazendo os trabalhos da faculdade, só fica ali pensando o que o professor está falando, ele jamais vai ser um bom profissional. Por quê? A área de arquitetura é uma profissão que você precisa saber muito bem falar, primeiro, com o cliente. Você vai trabalhar com um objeto de desejo dele, que é a casa dele, é o sítio dele. Aí você vai lidar com quem vai do seu escritório desenhar aquilo que você está imaginando. Então, também tem essa parte de ter uma boa conexão e passar para os seus profissionais que trabalham com você. Saiu do projeto, você tem um engenheiro que vai falar, imagina, isso daqui não dá para fazer. Aí você prova, comprova, faz protótipo, tal, passou a fase do engenheiro. Aí tem a fase do pedreiro ou do marceneiro. Então, assim, você tem que saber lidar com diferentes classes sociais, diferentes formas de pensar. Você precisa valorizar o trabalho do pedreiro, você precisa valorizar o trabalho do marceneiro, porque isso também ajuda ao bom funcionamento de tudo que você vai realizar. Então, assim, é uma profissão muito gostosa. Eu tenho muito prazer em ser arquiteta, mas eu digo que é uma arte no sentido amplo, não só na arte, como eu comentei desde o começo, mas na arte de você saber lidar com o ser humano. E realmente o estágio, o trabalho, o dia a dia é o que vai te ensinar a fazer isso, não tem jeito. Concordo plenamente com a Marta. Eu aprendi bastante já. As meninas também do escritório me ajudavam bastante a falar com o fornecedor, com o cliente. E realmente a faculdade ainda não tem uma matéria para isso. Quando a gente vai fazer estágio, às vezes a gente também espera que seja só escritório ou obra. E quando eu fui fazer estágio, eu reparei que a realidade não é só essa. Tinha vezes que a Marta tinha o dia inteiro só de reunião, era só de gestão de pessoas, você tem que conversar com o fornecedor, depois é cliente, depois é um outro cliente de outro projeto totalmente diferente. Então, é uma realidade também diferente do que a faculdade passa e é muito importante. E você, Júlia, quando você entrou na faculdade, você tinha o objetivo de se tornar que tipo de profissional? Isso mudou ao longo aí do curso? Você já está entrando no último ano, mudou muito ou você se manteve aí fiel ao que você queria? Na verdade, quando eu entrei no curso, eu acho que eu não tinha noção como a arquitetura é tão ampla. Você tem diversos lugares que você pode se especializar. E eu sempre gostei muito de design de interiores, desde que eu entrei na faculdade, mas eu também gosto muito dessa questão de edifício mesmo, né? Então, eu mantive esse caminho, mas eu descobri também que se eu quisesse ir para um paisagismo, eu também conseguiria, para o próprio urbanismo, mas eu mantive o que eu sempre gostei desde o começo. Muitas vezes, na faculdade, você demora, às vezes, para você se definir, mas uma hora você se define. E é bom você ver várias áreas dentro da faculdade. A faculdade é para isso. A faculdade é para você conhecer um pouco uma coisa, conhecer um pouco outra e ver, porque quando você realmente está ali, põe a mão na massa, quando você está no estágio, né?
é que você vai saber se você gosta daquela área ou não. E é como a Júlia falou, a arquitetura tem muitas áreas. Se eu quisesse ter seguido artes plásticas, eu poderia ter me tornado uma artista plástica sendo arquiteta. Eu poderia me tornar uma arquiteta técnica. Eu poderia trabalhar na área de edificações, eu poderia trabalhar em muitas áreas. Então, quem está na faculdade tem que se encontrar nesse momento. Marta, você tem o seu próprio escritório. Queria saber, assim, quais são os principais desafios de empreender, de ter o próprio negócio nessa área de arquitetura? Quando você tem um escritório, que nem eu tenho aqui, eu tenho que 30 dias que eu tenho que faturar para pagar todas as contas, né? Para, enfim, tá tudo bacana para poder ganhar dinheiro. E aí é a parte, para mim, mais difícil, porque criar, eu amo, eu adoro, mas eu tenho que saber administrar. Então, essa foi a parte mais difícil para mim. Então, eu precisei aprender a lidar com isso e hoje em dia eu acho que eu me dou muito bem com isso, mas foi uma parte difícil para eu aprender. Júlia, falando de estágio, você já está no seu segundo estágio, né? Como que está o mercado para estágio? Tem muita oportunidade? Dá para escolher onde você quer trabalhar ou você tem que meio que ir pegando o que aparece? Atualmente, aumentou muito a quantidade, o mercado está muito bom. Então, tem bastante vaga, bastante estágios. Meus amigos atualmente, não conheço algum que não esteja trabalhando. Então, atualmente, o cenário está bom. Hoje em dia, eu procuro quem está fazendo estágio que já tenha uma noção de AutoCAD, que já possa fazer alguma imagem com SketchUp. Tem programas hoje em dia que é muito importante saber para o estágio. E isso é básico, né? Porque isso começa a ensinar desde o começo da faculdade. E desenhar no computador é básico hoje. A pessoa tem que ter noção. Outros cursos, assim, por exemplo, inglês, né, línguas de modo geral, depende de cada escritório. Tem muitos escritórios aqui no Brasil que fazem projeto para fora. Aí, nesse caso, vai exigir alguma determinada língua, principalmente o inglês, né? O que eu percebo muito em estágio nas vagas é que hoje em dia em arquitetura tem muitos softwares. Então tem AutoCAD, tem SketchUp, tem o Revit, tem o ArchiCAD, tem diversos renders hoje em dia. Então você tem que se adaptar em quase todos se você quiser escolher uma vaga. Ao mesmo tempo que a tecnologia ajudou, ela ampliou muito como você fazer projeto. Então, a faculdade, eles ensinam o básico e o estágio pede um pouco a mais. Então, você tem que se adaptar, aprender sozinho, com vídeo, com tutorial no YouTube. Você mesmo indo atrás, um ajuda o outro também, os colegas de sala. E como que é o curso de arquitetura? É muito difícil? Ou dá para ir levando, fazendo estágio? Ou tem horas que você não sabe como que você vai fazer para levar o estágio, as matérias, as provas? Quem faz arquitetura e quem se forma em arquitetura tem que gostar muito, porque demanda muito tempo, demanda muito estudo. Final de semestre, provavelmente todos os estudantes estão virados. A gente estuda até de madrugada, então fica até 4 horas da manhã fazendo trabalho, aí acorda cedo para ir para o estágio, vai para a faculdade e madruga mais uma noite fazendo trabalho. Mas acaba o retorno que você tem quando você acaba o projeto da faculdade é muito bom, quando você vê que você conseguiu. Tem que gostar bastante, porque tem que ter muito foco, mas é muito bom o curso. Sem dúvida, Oscar, é um curso que você tem que ter muita dedicação. Eu lembro quando eu fiz faculdade, eu varei muitas noites, não foram poucas. Eu emendava, assim, morava ainda com meus pais, então tinha vezes que meu pai ia me acordar de manhã, abrir a porta do quarto e falar: nossa, você não dormiu? Não dormi. Por que isso? Porque os projetos você vai fazer sozinha, né? Muitas vezes você tem que fazer do começo ao fim, e a faculdade exige, são muitos trabalhos, né? Que projeto arquitetônico marcou vocês assim no começo, sabe? A Júlia, por exemplo, quando ela entrou na faculdade,
Você também, Marta, quando estava começando, que é algo que até hoje vocês falam, putz, isso aqui me influenciou, isso aqui é demais, que, pô, inspirou vocês e inspira até hoje, sabe? Em qualquer área da arquitetura, não necessariamente a área que vocês atuam, mas algo que marcou, sabe? Bom, uma coisa que me marcou muito na arquitetura, eu já era formada e eu já tinha talvez uns 7, 8 anos de formada, foi quando eu fui para a Espanha, que eu fui para Barcelona e eu vi as obras do Gaudí e eu fiquei enlouquecida, né, com aquilo, porque realmente o Gaudí era um gênio na forma como ele projetava, como ele pensava. Então lá você tem acesso aos protótipos, aos projetos, e eu fiquei muito encantada com como era a mente dele, e acho que isso realmente mexeu muito comigo. Eu acho que, enfim, sempre gostei muito dessa questão de você pensar em formas diferentes, e o Gaudí trabalhava com curva, ele trabalhava com peso, então ele realmente mexeu muito comigo, na minha opinião. Para mim foi quando eu entrei na faculdade. Eu morava em Mogi das Cruzes, então eu vim para São Paulo. E São Paulo, principalmente ali na região da Faria Lima, que atualmente eu trabalho ali perto, então é muito gratificante, mas os prédios de lá são muito, muito lindos. Eles são um pouco mais de atualmente, né? Tem essas características dos vidros e tudo mais. Até o próprio prédio do Google, que eu adoro, é pertinho de onde eu trabalho agora. Eu imagino, né, que todo mundo que faz arquitetura tem aquele sonho de fazer uma coisa para si também, né? Ah, quero fazer uma casa para mim, ou quero fazer, sei lá, um prédio na Faria Lima, né? Não é para si, mas também esse sonho. Ah, ou quero fazer um quarto, né, para os meus filhos, de repente. Daí eu queria fazer, são duas perguntas diferentes, né? Marta, que sonho desse tipo você conseguiu realizar? E você, Júlia, o que você sonha em fazer, assim, para você, assim, um sonho seu mesmo como arquiteta? Já realizei alguns sonhos, né? Eu morei muitos anos num apartamento que eu fiz toda a decoração, que eu gostei muito, só que era longe, né? E a gente resolveu morar perto aqui da onde eu tenho um escritório. Então, infelizmente, esse apartamento que era lindo, eu acabei deixando. Hoje eu moro num apartamento muito pequeno. Eu amo meu apartamento, mas não fiz nada de especial. Mas eu tenho um sonho muito grande, tá? E estou prestes a realizar. Eu e meu marido, a gente tem estudado muito sobre arquitetura, casas feitas de madeira, mas não pré-fabricada, né? Enfim, é um sistema novo que há alguns anos já está sendo desenvolvido, né, na Europa e nos Estados Unidos. E a gente vem pesquisando muito sobre essa técnica construtiva de madeira, que consegue fazer laje de madeira, telhado todo de madeira. Então, nós estamos estudando muito e, assim, em breve eu pretendo comprar um terreno e fazer uma casa nesses padrões. Eu tenho um sonho, talvez bem mais pra frente, com a carreira já consolidada, de construir uma casa do zero, ter o terreno, fazer as plantas, tudo, detalhamento, mas talvez não aqui em São Paulo, em algum lugar um pouco mais interior, ainda não sei onde, mas eu tenho esse sonho sim. Gente, quais são as áreas que vocês notam, né, na arquitetura que estão ganhando força hoje em dia, que estão ganhando mais popularidade, não eram tão conhecidas e agora estão surgindo mais oportunidades, estão crescendo? Eu acho que a área do softwares mesmo. Hoje em dia tem estágio só em render de imagem. Hoje em dia tem muitos arquitetos que contratam fora do escritório, né? Então, hoje em dia tem escritórios específicos que fazem os renders, né? Que são as fotos que eu comentei, né? Que o cliente fica esperando. Você tem a foto do ambiente? Eu acho que isso é uma área realmente que está crescendo bastante. E tem uma outra área também muito importante, que quando a gente fala de edifícios inteligentes, né? Que economiza luz, economiza água. São prédios assim atuais que aproveitam o uso da água de chuva, que tem o seu próprio trabalho com o lixo, que tem energia solar. São prédios inteligentes
E existem cursos específicos de arquitetura voltado a essa parte, né, ecológica, a sustentabilidade. E eu acho que isso é uma tendência muito importante para o futuro, porque eu já vi muitos arquitetos que foram se aprofundar nisso e realmente hoje em dia estão fazendo muito sucesso nessa área, né? Tem muita procura também. Sobre essa questão, né, que você comentou, Marta, do belo, né? Quando você faz um projeto, você quer fazer algo que seja bonito, que seja funcional, você dá o máximo, né, para que aquilo fique legal. E como você comentou, você lida com o cliente, né? E muitas vezes o gosto do cliente não é o mesmo que o seu, né? Ele te passa o que ele tem em mente, você tenta fazer o melhor lá, aquilo que você entrega você considera, pô, muito legal, muito bonito, e muitas vezes o cliente não vai achar aquilo legal e vai pedir para você mudar tudo e resultar em uma coisa que você não acha bonito, né? Como que faz para lidar com isso, esse conflito, né, que você tem com o cliente, com você mesmo, de repente entregar uma coisa que você não acha tão legal? Como que faz para se acostumar com isso ou lidar com isso? Isso é uma coisa muito frequente, não é em todos os casos, porque eu acho que começa do princípio que quando você tem alguns trabalhos já executados, normalmente o cliente que te procura, ele tem uma compatibilidade com aquele seu serviço, né? Isso não vai ocorrer no começo de carreira, porque no começo de carreira você não tem um portfólio. Vai falar qual estilo que você faz? X, não tem nada para mostrar. Mas no meu caso, que eu já tenho 30 anos de carreira, né? Eu tenho o que mostrar, o cliente tem uma compatibilidade comigo, né? Essa questão que você comentou é muito séria. Hoje, a gente tem um instrumento muito bacana, que é a renderização, que a gente consegue contratar ou fazer no próprio escritório uma imagem 3D que é uma foto. O cliente já até fala assim, vai fazer uma foto do projeto? Já sabe que vai ter a foto do projeto e ali mesmo já facilita muito do trabalho, que antigamente a gente não tinha, que é de mostrar o ambiente como vai ficar. Porém, mesmo assim, a gente lida com o ego das pessoas e muitas vezes se enfrenta não só a dificuldade, como você mencionou, de o cliente não gostar de algo, não é exatamente como ele tinha imaginado, como você lida também com prazos. O cliente, às vezes, nossa, acabou de te contratar, ele acha que mês que vem já vai estar na casa dele. Então, você tem que sempre saber lidar muito bem com as frustrações do cliente, que isso é muito frequente. Por melhor que o cliente seja, por mais bacana que o cliente seja, você lida com isso. E muitas vezes você tem o cliente e tem também o fornecedor. Se às vezes você contrata realmente um profissional para executar aquele projeto e ele não executa da maneira como você contratou, por uma série de razões, ou porque ele não teve a capacidade, ou porque às vezes deu algum problema. Às vezes acontece de o cara ter um problema no meio do caminho, aí você tem que saber lidar com o profissional que está executando para também atender às necessidades do cliente. Então, isso é muito frequente. O que acontece num momento desse? O profissional tem que ter jogo de cintura. Muitas vezes o cliente vem com um monte de pedras na mão, e aí você também tem que ter o entendimento do que está se passando na particularidade daquele cliente, porque às vezes ele está com um problema que não tem nada a ver com você. Ele está lá brigou com a esposa, ou a mãe brigou com, sei lá, teve qualquer problema de família, ou nos negócios. E aí ele vai visitar a obra, né? Puta, aquele dia que ele estava lá, todo cheio de problema na família, ele resolve visitar a obra naquele dia. E ele chega e te despeja um monte de coisa, e você fala assim, nossa, achei que ele ia gostar. Então, primeira coisa, uma dica minha, tá? Isso para quem estiver me ouvindo, eu acho muito importante. Primeira coisa, pensa o seguinte, isso é comigo? Porque às vezes não é com você, né? Você para pensar, não, eu fiz tudo direitinho, eu fiz a imagem, ele aprovou, o custo estava certo, tá tudo certo, tá? Mas mesmo assim ele não gostou, ele tá num dia ruim, então vamos respirar fundo, vamos entender o cliente primeiro e daí vamos agir, né? Você não gostou do cor-de-rosa? Então, que tal a gente fazer um azul? E aí o cliente fala, nossa, que lindo, ficou maravilhoso, então vamos fazer azul. Ou não, ou você leva
várias tentativas até você conseguir. Isso às vezes acontece, tá? Você vai lá, você pinta de azul, você pinta de verde, você pinta de rosa, nada vai acontecer. E você vai aprendendo a lidar com essas situações, porque uma hora tem que terminar a obra, uma hora tem que acabar, e é muito comum você lidar com esse tipo de problema no meio do caminho. Outra dica importante que eu posso dar é não reclama do cliente, tá? Eu mudei muito a minha vida quando eu aprendi a não me queixar. Todo cliente é bom, todo cliente vale a pena. Se você escolheu aquele fornecedor, porque se ele não dá certo, muda de fornecedor. O cliente você não pode falar assim, não, se não deu certo eu vou mudar, né? Mas enfim, você pode escolher, você pode saber se ele vai ser bom para você ou não, né? Muitas vezes. Eu no meu nível, né, de profissão que eu tô hoje, eu sei quando o cliente é bom, quando o cliente não é bom. Mas você vai adquirir com os anos. Então, aprenda sempre a olhar o cliente, o lado melhor que ele tem. Porque todo cliente tem um lado bom. Todo cliente tem como você dar um bom resultado para ele também. Eu lembro que assim que eu entrei na Marta, tinha um projeto de um quartinho que tinha tudo sobre espaço. Não sei se ela vai lembrar. Mas no final ele mudou completamente. Eu tinha adorado como ele tinha ficado no começo. Mas acontece, eu acho que é questão de você se adaptar, porque é o cliente, né? O cliente está te contratando para o que ele realmente quer, para o sonho dele, né? Então você tem que se adaptar, mas fica um pouco triste você ter que deixar o que você tanto gostou. Acaba que é uma frustração, né? Porque às vezes você tem uma ideia muito bacana e você sabe que vai ficar bom. Você tá vendo que vai ficar bom. E nem sempre o cliente compra aquela ideia, né? Tem clientes que deixam você usar. Tem muito cliente que fala, confio em você. Nossa, é uma delícia quando você escuta eu confio em você. Na verdade, é uma delícia quando eu escuto que confia em mim hoje em dia. Porque eu já tive a fase de começo que eu acho que se o cliente chegasse para mim na fase do meu começo e falasse, eu confio em você, pode fazer o que você quiser, eu ia me descabelar, ia ficar desesperada, falar, como assim, pode fazer o que quiser? Não, me fala o que você quer, porque eu, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu tenho muita confiança no que eu faço, eu procuro ter o feeling de sentir o que o cliente quer. Agora, tem clientes que eles não deixam você fazer o que você quer e também eles não sabem o que querem. Cliente indeciso, não adianta. Você tem que chegar no cliente, dar a mão para ele, dar a mão e falar, é o seguinte, você tem que fazer assim. Porque às vezes o cliente quer essa sua dinâmica assim de dizer assim, faz isso que vai dar certo. Então, se você não tiver essa firmeza, né, muitas vezes o cliente se perde naquilo. Você pode até ter problemas seríssimos com o cliente, porque ele tá lá mega indeciso, você não ajuda ele a decidir, porque você não sabe ajudar ele a decidir. E eles, às vezes, ele simplesmente só queria que você falasse, olha, faz amarelo, que amarelo vai ficar bom. Ou faz com 2 metros, faz com 5 metros, sei lá, ele está esperando aquela informação. Se você não tem aquele feeling, né, de entender o cliente nessas horas, os clientes indecisos, né, você pode às vezes até perder o cliente, porque às vezes nem ele sabe o que quer. Às vezes a pessoa tem dinheiro, tem disponibilidade, tem tudo, mas não está sabendo o que quer, entendeu? Então você tem que saber perceber isso. Vou fechar aqui com uma pergunta que eu sempre faço em todos os episódios, que é a seguinte, né? Que conselhos vocês dariam para quem está pensando em fazer o curso de arquitetura? Bom, primeiro que a arquitetura é um curso que você usa muito a imaginação. Então, o arquiteto, para se dar bem, quanto mais criativo ele é, mais ele se destaca. Então, é assim, não ter medo de criar, não se tolir nas ideias, ir pôr a mão na massa. Você tem a ideia, você vai conseguir fazer acontecer fazendo estágio. Existe uma responsabilidade muito grande, porque você tem que fazer coisas que vão ficar de pé, né? Você vai ter que fazer um projeto de uma casa, que a casa não pode cair. Por exemplo, no meu caso, eu faço arquitetura de interiores, eu não posso fazer um móvel que vai cair na cabeça de uma pessoa.
Então, exige responsabilidade em todas as áreas que você for seguir arquitetura. A dica que eu dou é ter persistência, porque durante a época de faculdade, estágio, vão ter momentos difíceis. Esses momentos que tem que virar à noite estudando, que tem prova a semana inteira, mas entrega de trabalho. Ao mesmo tempo, você está lidando com coisas reais no estágio. Então, você tem que ter essa persistência de ter calma e aproveitar toda essa época de estudo, toda essa época de experiência que você vai levar mais para frente. E quando você termina um projeto, sendo no estágio, sendo na faculdade, o retorno é muito bom. Então, se você persistir, por mais que seja difícil em alguns momentos, você vai ter esse retorno, que é muito gratificante. Marta, Júlia, muito obrigado por essa aula de arquitetura que vocês deram aqui hoje. Foi um prazer enorme conversar com vocês. E muito obrigado para você que acompanhou o bate-papo também. Se tem alguém que você conhece que está pensando em cursar arquitetura, compartilhe esse episódio e segue a gente lá no Instagram também, @segunda-sexta-podcast, beleza? Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.